hoje pra mim não faz diferença, aí vocês podem decidir. Eu vou ter que ficar mais. Podia continuar não. Pra não ficar mais emocionante, na hora que bater o sinal vocês votam e deu. Então, ó, página 4, questão 7 e 8. Um objeto colocado a 6 centímetros do espelho esférico forma uma imagem virtual a 10 centímetros do espelho. Então, o objeto é P, 6 centímetros. Forma uma imagem virtual a 10 centímetros do espelho. Para a imagem estar mais distante do objeto e ser virtual, me parece que esse espelho deve ser convexo. De qualquer forma, só por ser virtual a imagem, né, o P' fica negativo, menos 10 centímetros. É provável que quem teve dificuldade esqueceu desse detalhe aqui, ó, é provável. Com base nesses dados, a distância focal do espelho é, jogando esses dados na equação dos pontos conjugados de Gauss, aquela que nós deduzimos na última aula, fica 1 sobre f é igual a 1 sobre 6, mais com menos vai ficar menos, né? 1 sobre 10. O mínimo entre 6 e 10, 30, né? 60 funcionaria como mínimo, mas não é o mínimo é o 60, divide 30, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 1 sobre f, não, é verdade, poderia acontecer sim, me confundi no raciocínio inicial. 5 menos 3 é 2, invertendo ambos os lados, 30 sobre 2, distância focal 15 centímetros, aí faz sentido, né? Porque o objeto está antes do foco, por isso que a imagem fica virtual. Show de bola, isso é a letra A. Então é provável que seja um sinalzinho ali que tenha deixado a questão um pouco mais delicada para alguém. Antes da 7:16, mais alguma ali na página 4? 7:10. Vamos a 7:10. Vamos que vamos. Um objeto situado a 20 centímetros do espelho côncavo forma uma imagem real do objeto. Uma imagem real do tamanho igual ao do objeto. Se o tamanho é igual, cara, o objeto tem que estar no centro de curvatura, que a imagem fica no centro de curvatura também. Então, se o objeto está a 6 centímetros, a imagem também está a 6 centímetros, né? Não, 20 centímetros. O objeto está situado a 20 centímetros, então a imagem tem que ser a 20 centímetros. Então, eu já estou sabendo que a distância focal é 10. Se o objeto for deslocado para 10 centímetros do espelho, a nova imagem aparecerá no infinito. Então tu vê, né? Se o cara está habituado já com a matéria, de cabeça ele percebe, é infinito. Mas vamos fazer as contas para acostumar. Então, ó, ele falou que é um objeto situado a 20 centímetros do espelho, P igual a 20 centímetros. A imagem real do tamanho do objeto, A igual a menos 1. Porque se ela é real, ela é invertida. Se ela é invertida, a ampliação fica negativa. Certo? Se a gente quisesse usar as formuletas, né? Olha como fica sutil, né? Usando a formuletinha. E ele quer saber se o objeto for colocado numa posição agora, uma nova posição que é 10 centímetros, qual vai ser o P'? Certo? Para eu poder matar essa pergunta que ele fez, eu tenho que achar a distância focal para poder jogar na fórmula dos pontos conjugados de Gauss, né? Certo? Então eu vou usar essa informação anterior para descobrir a distância focal e substituir na nova situação. A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Não falou nem no I nem no O. O A é menos 1. Eu quero descobrir o P' e o P é 20. Está dividido, passa multiplicando, aquela mentirinha satânica. Menos com menos é mais. Oba, descobri que o P' é 20. Que mentalmente a gente tinha descoberto imediatamente, né, com o estudo gráfico dos espelhos, certo? Já que 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que é 20, mais 1 sobre P', que é 20, 1 sobre F fica 2 sobre 20. Invertendo os dois lados, F igual a 10. A gente tinha feito mentalmente também essa parte. Mas agora que a gente descobriu o F e sabemos o novo P, podemos descobrir
o novo P'. Fazendo um acréscimozinho aqui, 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre P'. Subtraindo um décimo em cada lado, 0 é igual a 1 sobre P'. Ué, quanto tem que ser o P' para um número, 1 dividido por esse número dá 0? Tem que ser infinito, né? Se não estão satisfeitos, P' é igual a 1 sobre 0. O que nós falamos já há bastante tempo? Divisão por 0 dá um número infinitamente grande. Então a matemática não mentiu, nosso raciocínio estava certo dessa vez. Estava numa posição infinita, a uma distância infinita. Letra E. Pois não. A 7,12. Vou fazer a 7,12. Emendando. Vamos emendar aqui para agilizar a nossa vida. Ainda na página 4 do volume 3. O objeto desloca-se ao longo do eixo principal, em direção ao vértice de um espelho côncavo, gaussiano, com velocidade constante de 4 cm por segundo. A distância focal do espelho é de 10 centímetros. Em um certo instante, o objeto está a 50 centímetros do vértice. Após 5 segundos, a distância percorrida pela imagem do objeto é de... Ótima medida. Ó, primeiro ele me falou que é um espelho côncavo de distância focal 10 centímetros. F igual a 10 centímetros. Me falou que a velocidade com que o objeto se aproxima do vértice é 4 centímetros por segundo. Velocidade 4 centímetros por segundo. Em um certo instante, o objeto está a 50 centímetros do vértice. Então, peraí, eu vou estudar o que está acontecendo aqui. O objeto tem uma situação ó, que o P dele, que é essa distância aqui, né, até o vértice, é 50 centímetros. Ele pergunta, 5 segundos depois, a distância percorrida pela imagem, nas fórmulas falava em velocidade? Não, né? E aí, como é que eu saio dessa? Isso era só para espelho plano, quando mexe o espelho, não quando mexe o objeto. Não dá pra achar Eu acho que eu entendi, mas eu não tenho certeza, não foi muito clara a tua colocação. Alguém poderia dizer o que eu devo fazer? Acha a P' na primeira situação. Acha a posição do objeto depois de 5 segundos e depois disso acha um novo P'. Sabendo P' inicial e P' final, eu vejo quanto que a safadinha andou. Mas tu vê, eu não vou jogar velocidade na fórmula, né? Eu vou usar só aquilo que a gente já conhecia e vamos usar raciocínios outros para poder só usar aquilo. Já que eu sei que P é 50 e F é 10, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre P'. Então a imagem inicialmente, vamos ver aonde ela estava. O mínimo é o próprio 50, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 1 sobre P', invertendo ambos os lados, 50 sobre 4 é P', 25, 12,5 centímetros. Inicialmente a imagem está a 12,5 centímetros do espelho. Então aqui estava o objeto, né? A imagem estava por aqui assim, né? Menor e invertida, real, certo? Depois de 5 segundos, quanto que esse objeto andou? Vamos ver, nosso querido Galileu nos brindou com a ideia de velocidade média, distância que ele percorreu, em 5 segundos, delta 20 metros. Já que ele andou 20 metros, qual vai ser a nova posição dele? 20 metros. Centímetro por segundo vezes segundo, corta segundo por segundo, centímetro. Ele andou 20 centímetros para frente, qual vai ser a nova posição dele? O novo P dele é 30
50 centímetros. 50 menos 20, 30. Mudou a distância focal do espelho? Não, né? Não faz sentido ter mudado a distância focal do espelho, né? O espelho não foi tocado. 1 sobre 10 é igual, nova posição do objeto, 30. 1 sobre 30 mais 1 sobre pelinha. 1 sobre 10 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre pelinha. O mínimo é o próprio 30, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Assim, pelinha, invertendo ambos os lados, 30 sobre 2, 15 centímetros. Quer dizer que enquanto eu aproximava o objeto, a imagem se afastava, né, um pouquinho, concorda comigo? Ela estava antes a 12.5, agora ela está a 15, né? Se ela estava a 12.5 e agora ela está a 15, quanto que ela se deslocou? E ele perguntava isso, quanto ela se deslocou? Que mal, né? Ele deveria ter perguntado qual é a velocidade da imagem. Deve ser muito mais divertido. Qual é a velocidade da imagem? 0,5 centímetros por segundo. Teria que pegar esses 2,5 que ela andou e dividir pelo tempo, que foi 5 segundos. Tu vê, né? O objeto estava se deslocando a 4 e a imagem estava se deslocando a 0,5, 8 vezes menor a velocidade da imagem. Agora já sei, pessoal, é sempre 8 vezes menor. Não viaja. Tem que fazer a conta assim, não tem regra mágica para isso. Porque vai que ela passa de real para virtual nesse meio tempo, né? Ela vai dar um salto gigantesco, né? Certo? Ela estava na frente do espelho e de repente ela pluf, brota atrás do espelho. Então teria que fazer a conta, não tem regra mágica para isso. Mas ele perguntava, era o deslocamento da imagem, né? Então ficou 15 centímetros menos 12,5 centímetros, que é 2,5 centímetros. Qual era a letra? Letra E. Mas boa, hein? Questão boa. Todas elas tinham delicadezas ali, o cara tinha que perceber, né? O menos na 7, 8, na 10 o cara tinha que ter a sutileza ou de raciocinar graficamente, que seria mais rápido, ou ter alguma base matemática, né, sólida para poder perceber que ia dar infinito. Essa aí já era um pouco mais apimentada mesmo, tinha que usar um pouquinho de cinemática, um pouquinho de bom senso. Agora tu vê, se o cara nunca treinou essa questão, como é que o cara vai acertar essa questão no vestibular? Vai ter essa sacada no nervosismo em 3 minutos, imagina? Não faz. Ótima pedida. Vamos para 7,17. Dá uma pausa.